Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje, quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2019. Em Minas Gerais, as buscas pelas vítimas do rompimento da barragem da Vale chegam hoje ao 7º dia. Os militares de Israel deixam hoje os trabalhos de resgate. Até o momento, são 99 mortos e 259 desaparecidos. Ao longo dessa edição, todas as informações ao vivo, direto de Minas Gerais, a gente continua acompanhando passo a passo tudo que acontece em Minas Gerais e outros destaques também. Grupos de diferentes partidos dentro do Senado pressionam para que a escolha do presidente da casa seja feita por votação aberta. Levi Guimarães. O regimento interno aponta que a eleição se dá pelo voto secreto, mas senadores buscam mudar esse entendimento usando o argumento da transparência e da publicidade nos atos do legislativo. Advogado de Lula diz que o ex-presidente considerou um vexame encontrar familiares em um quartel depois do velório do irmão Vavá. Natasha Mazaro. De acordo com o advogado Manuel Caetano, além de tardia, a autorização do presidente do STF trazia condições que não seriam aceitas pelo ex-presidente. Secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, se reúne com governadores em São Paulo para ouvir sugestões para a nova reforma. Daniel Lian. É unanimidade entre os governadores a aprovação urgente da reforma da Previdência, considerada a reforma das reformas. Organização Mundial da Saúde divulga a lista com 10 principais ameaças mundiais à saúde em 2019. Marcela Lorenzetto. Entre as preocupações está o crescente movimento anti-vacina, a dengue e o HIV. O presidente Jair Bolsonaro recebe alta da UTI, mantém evolução após cirurgia, mas ainda limita seu trabalho. Marcelo Matos. O presidente Jair Bolsonaro não vai receber a visita de ministros aqui em São Paulo. Tudo será feito através de áudio ou videoconferência. Sobe para 118 o número de mortos na explosão de um oleoduto perfurado ilegalmente no México. Segundo a Secretaria de Saúde do país, 29 pessoas continuam internadas, sendo 26 delas no próprio México. São os destaques desta quinta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. E depois da cirurgia no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu as primeiras informações sobre a tragédia em Brumadinho. Informação que chega de Brasília com a Luciana Verdolim. Olha, o vice-presidente Hamilton Mourão foi uma das primeiras autoridades ontem a ter contato, mesmo que à distância, com o presidente Jair Bolsonaro, que permanece no hospital depois da cirurgia em São Paulo. Mourão enviou uma mensagem a Bolsonaro repassando todos os últimos dados com relação à situação lá em Brumadinho, Minas Gerais. Ele havia informado que os 3 ministros que estão acompanhando de perto a questão estariam hoje em São Paulo. Os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Por conta da recomendação médica, no entanto, o presidente Bolsonaro ainda não pode receber visitas. Olha, não tem, se eles não vão é porque o presidente ainda não está podendo conversar e ele precisa ficar num repouso maior. Até eu estava com a ideia de ir na sexta-feira e a família me pediu para que eu só fosse semana que vem. Depois de anunciar a liberação do FGTS e antecipação do pagamento do Bolsa Família, além de recursos do BNDES para os municípios prejudicados, o governo disse agora que vai pagar o chamado seguro defeso para os pescadores da região de Brumadinho, por conta da contaminação do rio Paraopeba. O Ministério da Economia informou ontem também que o orçamento deste ano para ações de defesa civil chegam a 800 milhões de reais. Dinheiro que já estaria pronto para atender demandas emergenciais de assistência às vítimas, fornecimento de cestas básicas e alojamentos, por exemplo. Segundo o Ministério, esse valor pode aumentar caso seja necessário, dentro, no entanto, das competências aqui do governo federal. Às vésperas do Congresso voltar ao trabalho e diante das críticas de que a articulação política seria inexperiente, Mourão disse ontem que está confiante. Vamos dizer o seguinte, houve uma renovação grande, né? Então acreditamos que é a força dos novos, né? Vai favorecer aí o entendimento do Congresso das responsabilidades que eles têm
perante o Brasil. Ontem, Mourão recebeu o embaixador do Chile, Fernando Schmidt. Ao fim do encontro, ele se mostrou preocupado com a notícia da prisão de jornalistas chilenos na Venezuela. Com relação ao pedido do líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, que solicitou a ajuda do governo brasileiro para garantir a entrada de ajuda humanitária naquele país, o vice-presidente apenas informou que o Brasil pode sim ajudar com medicamentos e até com alimentos, mas não disse se isso vai efetivamente acontecer. De Brasília, Luciana Verdolim. Agora são 10h09, daqui a pouco outras informações direto de Brumadinho. Agora a previsão do tempo, hoje com a Lívia Fernanda. O mês está terminando muito quente e úmido em grande parte do Brasil e este janeiro de 2019 termina mais quente do que o normal em diversas cidades. Na capital paulista, a média da temperatura máxima para um mês de janeiro é de 28 graus e neste janeiro de 2019 fechou em 31,6 graus. No Rio de Janeiro é ainda mais impressionante. A média é de 31 graus e este janeiro de 2019 fecha em 37,7 graus, ou seja, fez quase 6 graus acima do normal neste mês. Outras cidades do Brasil, como Belo Horizonte, Curitiba e também Porto Alegre, fecharam com mais calor do que o normal. É o verão intenso em todo o Brasil. Nesta quinta-feira, a expectativa é de muito sol e pancadas de chuva entre a tarde e a noite no sul do Brasil, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e na região norte. Há risco de chuva mais frequente e volumosa, até mesmo com queda de granizo, entre o norte do Ceará, Piauí e Maranhão, até a região de Belém, no Pará, devido à influência da Zecite, zona de convergência intertropical. E nas demais áreas do Brasil, como na Bahia, em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, previsão de sol, calor, sem chuva. O tempo continua firme. A máxima prevista em Belo Horizonte é de 33 graus e calor intenso em Porto Alegre. Máxima prevista de 38 graus. Na capital paulista, a máxima prevista é de 34 graus nesta quinta-feira, com sol e possibilidade de chuva isolada entre a tarde e a noite. E na sexta-feira, continua o calorão. A máxima prevista é de 35 graus na capital paulista e em São Bernardo do Campo. Quer saber mais da previsão do tempo em sua cidade, em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Eu sou Lívia Fernanda da Somar Meteorologia. É com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Agora são 10h11, de volta a Brumadinho. As últimas informações chegando de Minas Gerais com a repórter Vitória Abel. Bom dia, Vitória. Bom dia, Brown. Bom dia aos ouvintes. Pois é, neste momento começa aqui, se inicia uma missa, na verdade um culto ecumênico aqui no Espaço Conhecimento, né, que é o lugar aqui onde a Vale passa informações para os familiares. A própria Vale que organizou esse culto com um pastor, padre, para poder aí dar um certo consolo para as famílias. Mas o culto não está muito cheio, não. Para aqueles que estão vendo pelo YouTube, podem ver um pouco a movimentação por aqui. Não está muito cheio. O culto estava marcado para as 10 horas, mas as pessoas não vieram. Mais tarde, às 7 da noite, aí sim haverá uma missa na igreja central dali da cidade, organizada aí pelos próprios moradores da cidade. Agora, Brown, as autorizações de hoje quanto às buscas que principalmente as tropas israelenses vão deixar a cidade, vão deixar as buscas aqui em Brumadinho. A gente ainda não sabe o motivo. A expectativa é que durante a coletiva de daqui a pouco seja esclarecido o motivo que essas tropas irão deixar a cidade, mas o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais permanece aí com o reforço das tropas de São Paulo, de Santa Catarina e do Espírito Santo que irão chegar hoje, Brown. E a contagem permanece a mesma, né, Vitória? Ainda são 99 mortos, esse é o número que foi dado ontem à tarde, né? Isso mesmo. Apesar da gente saber que muitos corpos já estão sendo retirados do local desde o início da manhã, a contagem ainda permanece oficialmente em 99. Eles vão atualizar essa contagem mais tarde. Agora, Brown, eu queria contar uma história. Ontem eu estive numa aldeia indígena aqui próximo de Brumadinho, cerca aí de uns 10 quilômetros de onde houve o rompimento da barragem. A aldeia basicamente dependia do rio, né? Os índios dependiam do rio para sobrevivência.
Eles se alimentavam dos peixes ali dos rios, tomavam banho no rio, e agora toda a rotina deles se modificou por conta aí dessa contaminação do rio pela lama e pelos rejeitos. A gente conversou com a Célia Gonçalves, que é líder indígena e também esposa do cacique da tribo, e ela contou exatamente o momento em que ela viu a lama invadir ali aquele trecho do rio que fica ao lado da aldeia. Vamos ouvir. Quando de repente daquele lado ali começou a vir aquela água bem escura, suja, e já veio trazendo capacete, veio trazendo tanta coisa e já foi misturando, e você via, quando aqui assim, que é a fervura assim, ó, quando ela já girava com aquela água suja com a limpa. Pois é, e também lá na aldeia, o cacique Raió Pataxó Ranranhãe contou pra gente como que era a rotina deles antes desse rio ser contaminado. Vamos ouvir. A gente tomávamos banho, pescávamos, agora a gente estamos ABCs, né? Sem saber o que fazer, porque a única vida que nós tínhamos dentro da nossa reserva, de uma vida que era o coração da aldeia, era o rio. E nós ficávamos felizes quando os animais passavam para beber água no rio. E agora não dá nem mais. Pois é, Brown, e aqui a gente permanece acompanhando essa missa, esse culto ecumênico que acontece aqui, e, é claro, acompanhando as atualizações que vão ser dadas na próxima entrevista coletiva, Brown. Pois é, a situação das famílias, Vitória, quantas anda o pagamento daquele valor que foi prometido pela Vale, que ainda não é indenização, né? Aquela ajuda de R$100 mil, esse pagamento tem previsão de acontecer? Como é que está o auxílio e a chegada de informações da Vale para as famílias que foram atingidas? Brown, ontem a Vale anunciou em coletiva que iria com os registros, né, os cadastros das famílias para receber o que eles chamam aí dessa doação de R$100 mil, iriam começar hoje, né? Então, aqui no Espaço Conhecimento, inclusive, é um dos pontos de cadastro, e também no centro da cidade há um outro ponto de cadastro, onde as famílias que tiveram aí pessoas vítimas desse desastre ou desaparecidas ou com a morte já confirmada, podem receber esse valor de R$100 mil. A expectativa é que depois que as famílias se cadastrem, elas recebam esse valor aí depois de 3 dias úteis, segundo esclareceu a Vale. Fechado então. Vitória, obrigado por enquanto pelas informações. Bom dia para você, bom trabalho por aí. A gente volta a se falar. Até mais tarde. E mesmo com autorização do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Lula não compareceu ontem ao enterro do irmão mais velho, Vavá, aqui em São Bernardo do Campo. A gente tem a reportagem da Natasha Mazaro. O advogado de Luiz Inácio Lula da Silva disse que o ex-presidente considerou um vexame a possibilidade de encontrar familiares em um quartel após o velório do irmão. A declaração foi dada em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso. Nesta quarta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, autorizou o petista a comparecer ao velório que ocorreu em São Bernardo do Campo. No entanto, o parecer foi proferido minutos antes do enterro. De acordo com o advogado Manuel Caetano, além de tardia, a decisão trazia condições que não seriam aceitas pelo ex-presidente. A decisão foi proferida quando o corpo já estava baixando a sepultura, o enterro já estava acontecendo. Então, nesse sentido, a decisão não tem mesmo como ser cumprida. O presidente não concordaria em se reunir com a sua família em um quartel. Ele disse isso claramente, seria um vexame, seria um desrespeito com a família, que ele fosse se encontrar com a família num momento como esse, em um quartel. O advogado contou que Lula sentiu muito a morte do irmão Genival Inácio da Silva, conhecido como Vavá, com quem tinha forte vínculo afetivo. O parecer favorável ao petista, assinado pelo ministro Dias Toffoli, deu fim a uma sequência de decisões judiciais contrárias. De acordo com o presidente do STF, Lula não poderia ir ao cemitério nem ter acesso ao público que estava no enterro. Ele poderia se encontrar somente com familiares em uma unidade militar próxima do local do sepultamento e sem direito a filmagens ou declarações públicas. Mesmo com autorização, o ex-presidente decidiu permanecer em Curitiba e receber os familiares nesta quinta-feira, já que é dia de visita na carceragem da PF. O irmão mais velho de Lula, Vavá, tinha 79 anos e morreu vítima de um tipo raro de câncer que afetou os vasos sanguíneos.
Agora são 10h18 e por causa da tragédia em Brumadinho, o Instituto Inhotim decide adiar a reabertura. Reportagem do Vitor Moraes. Um dos lugares mais lindos do mundo, o Instituto Inhotim, previsto para reabrir na sexta-feira, vai continuar fechado depois da tragédia em Brumadinho. O parque não chegou a ser atingido, mas foi por pouco. De acordo com o diretor executivo do museu, o ator Antônio Grassi, não há o menor clima para receber os visitantes. Alguns funcionários estão recebendo atendimento psicológico depois do rompimento da barragem da Vale. Isso porque 80% deles moram na cidade e pelo menos metade têm parentes desaparecidos. Em uma reunião na tarde dessa quarta-feira, que a princípio funcionaria como uma preparação da equipe para a reabertura, a direção decidiu pelo adiamento. Em nota, a instituição disse que vem acompanhando de perto os desdobramentos do desastre e continua mobilizada para prestar apoio à comunidade e aos atingidos. Os caminhos que os mais de 600 funcionários faziam não existe mais. A pousada Nova Instância, que já hospedou Caetano Veloso, Maria Bethânia, Marisa Monte, entre outros, também não existe mais. O Instituto Inhotim criou comitês internos para estudar como pode ajudar na restauração das áreas afetadas. Uma das ideias é usar o acervo botânico do museu para ações de replantio de médio e longo prazo. E a Organização Mundial da Saúde divulgou a lista das 10 maiores ameaças à saúde em 2019. Quem tem detalhes é a Marcela Lorenzetto. A Organização Mundial da Saúde divulgou uma lista com as 10 principais ameaças mundiais à saúde em 2019. De acordo com a OMS, a poluição do ar e as mudanças climáticas são os maiores riscos para este ano. Em segundo lugar, aparecem as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, câncer e doenças do coração, responsáveis por 70% das mortes no mundo. A gripe figura em terceiro. A organização afirma que o mundo enfrentará outra pandemia de influenza, mas diz que não sabe o quanto severa ela será. Mesmo em oitavo lugar, os movimentos antivacinas também são uma preocupação para a OMS. De acordo com a agência da ONU, a hesitação em vacinar, mesmo com medicamentos disponíveis, ameaça reverter o progresso alcançado na prevenção de doenças. O infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jean Gorenstein, relembra os surtos de sarampo no Brasil. Nós tivemos alguns locais com surto de sarampo, especialmente na região norte do país, mas outras cidades localizadas na região sudeste e sul também tiveram a circulação do vírus. E com isso, a chance de voltarmos a ter epidemia passa a ser muito grande. Pólio também é uma doença que passa a ser negligenciada com essas políticas anti-vacinas. A vacinação previne de 2 a 3 milhões de mortes por ano e mais de 1 milhão poderia ser evitado com a melhoria da cobertura vacinal. Locais frágeis e vulneráveis que permitem a falta de cuidados básicos com a saúde também entram na lista como grande ameaça. A agência da ONU chama atenção ainda para a resistência de bactérias, vírus, parasitas e fungos a medicamentos como antibióticos. O ebola, em sexto lugar na lista, é mais um desafio para o ano de 2019, assim como a atenção à saúde nos primeiros meses de vida dos bebês. A dengue também entrou no ranking de preocupações da OMS, já que 40% do mundo estão em zonas de risco da doença. Por último está o HIV. Mesmo com grandes avanços, a epidemia ainda mata cerca de 1 milhão de pessoas por ano. Para o infectologista Jean Gorenstein, o número ainda é alto por causa da banalização. O HIV hoje as pessoas banalizam, e quando eu digo as pessoas de todas as idades, banalizam o uso do preservativo e até desconhecem as prevenções, as profilaxias que são pós-exposição e pré-exposição. Com base na lista, a OMS vai traçar estratégias globais para abordar as ameaças à saúde de diversos ângulos. Agora 10h26, girando a nossa reportagem, mais um destaque. Agora você, Mariana Jangiacomo. Relatores de direitos humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, pediram para o governo brasileiro priorizar as avaliações de segurança de barragens no país para evitar uma futura tragédia como a de Brumadinho e a de Mariana, em 2015. Em um comunicado emitido em Genebra, a ONU destacou que esse é o segundo acidente em 3 anos envolvendo a mineradora Vale. Os relatores disseram que o governo brasileiro deve fazer tudo o que estiver ao alcance para levar à justiça os responsáveis pelo desastre.
A ONU ainda pediu para o governo não autorizar nenhuma nova barragem de rejeitos, nem permitir qualquer atividade que possa afetar a integridade das barragens que já existem, até que a segurança esteja garantida. O comunicado da ONU emitido em Genebra também diz que o poder público deve garantir uma transparente informação para a população sobre os riscos e assegurar o uso de fontes alternativas, substituindo as fontes de água contaminadas. Vale lembrar que o relatório de segurança nas barragens da Agência Nacional de Águas, a ANA, afirma que só 14 mil das 24 mil barragens no Brasil são consideradas regularizadas, ou seja, só metade das barragens existentes no Brasil tem algum tipo de autorização. Agora são 10h24, a gente fala sobre os problemas no transporte público aqui em São Paulo. O repórter Thiago Muniz. A Prefeitura de São Paulo coloca um limite de recargas em modelos antigos e sem identificação do bilhete único numa tentativa de coibir fraudes. 2 portarias publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira estabelecem as mudanças realizadas pela Secretaria de Transportes e pela SP Trans. A partir de fevereiro, cartões sem dados pessoais impressos ou do tipo estudante ou vale transporte emitidos até 2013 terão restrições para a colocação de créditos comuns. Esses modelos de bilhete único poderão receber recargas de no máximo R$ 43. Antes era possível inserir até R$ 350 de uma vez. Mas a inserção de valores não é o único fator que deve ser atacado pela administração municipal. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, reconhece que existe um problema que exige alterações na segurança da tecnologia do sistema, alvo de piratas. É um problema sistêmico, na verdade, como qualquer software, você vai desenvolvendo medidas de controle e você, a todo momento, tem a ação dos piratas que vão utilizando outros softwares para poder fraudar. Então, é uma ação permanente que a prefeitura faz para poder evitar o desperdício, para poder evitar a fraude, o roubo. Mais uma ação nesse sentido que a gente vem desenvolvendo desde o início da gestão. Bruno Covas deu as declarações no fim da manhã desta quarta-feira, depois de visitar uma calçada na região da Brasilândia. O local era um ponto viciado de descarte de entulho e invasões, que foi revitalizado em ação conjunta da administração e dos moradores. Agora um rápido intervalo, na volta tem mais informações para você, não saia daí, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Você pode participar do... Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. É uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan 3 em 1. Não esqueça de se inscrever. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade, colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, né? 9 mil mortes. Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo estão reunidos todos os dias aqui no Giro de Notícias da Jovem Pan.
Os nossos vídeos de até 3 minutos reúnem tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Então já sabe, não deixe de acompanhar as redes sociais da PAN e se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e governadores se articulam para tentar a aprovação da reforma da Previdência. Repórter Daniel Lian. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, se reuniu com governadores na capital paulista a fim de apresentar um modelo de proposta para a reforma da Previdência e ouvir sugestões. Ele adiantou que o detalhamento do texto sugerido será divulgado quando os trabalhos no Congresso forem iniciados. O histórico na casa não é dos mais animadores, até porque, infindáveis vezes, houve tentativa de emplacar a questão, porém todas elas sem sucesso. Confiante, Marinho não trabalha com a hipótese de rejeição do tema. Eu não levo em consideração a possibilidade que não será aprovada. Eu acredito que será aprovada por uma série de circunstâncias, mas principalmente porque esse tema amadureceu na sociedade brasileira. Já o governador de São Paulo, João Dória, destaca que os governadores terão a importante tarefa de convencer as bancadas de seus estados a aprovar o projeto. Eu tenho absoluta convicção de que a maioria expressiva dos 27 governadores, saberemos melhor isso no próximo dia 26, no Fórum de Governadores em Brasília, mobilizará as suas bancadas a favor da reforma da Previdência. Mantida a situação de hoje, nós deveremos ter a reforma da Previdência aprovada, resguardadas, evidentemente, situações novas que possam surgir no âmbito político, cujo horizonte, nesse momento, nós não somos capazes de prever. Está nas mãos do Congresso a responsabilidade de assegurar um futuro sustentável ao país. É unanimidade entre os governadores a aprovação urgente da reforma da Previdência, considerada a reforma das reformas. E esta reunião serviu aqui para que nós pudéssemos consolidar uma visão comum da reforma que atende a este propósito, não ao propósito dos governadores e dos próprios governos, ao propósito da sociedade brasileira, que é ter sustentabilidade econômico-financeira nos governos para que se possa atender a população com serviços qualificados em todas as áreas. Esta fala do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, espelha as dificuldades e necessidades de todos os estados que têm impactos nas finanças públicas. O discurso está afinado em boa parte das unidades da federação. O governador do Pará, Helder Barbalho, adianta que o trabalho de convencimento será intenso. A intenção é de que os governos dos estados os governadores possam dialogar com as bancadas de cada estado para demonstrar esta realidade e fazer com que isto permita o convencimento e a visualização de que a pauta do governo federal ela é tangível com a realidade de cada estado, permitindo com que estes estados tenham capacidade de fazer frente aos seus desafios. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, entende a complicada situação financeira das gestões estaduais e diz que o governo federal está levando em conta este panorama. Ele enfatiza que a matéria deve ser aprovada ainda neste ano. A reforma da Previdência, a ideia do governo, enfim, com o apoio dos governadores da sociedade, é que essa reforma seja aprovada ainda esse ano de forma muito rápida. Participaram através de videoconferência os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado.
São 10h33, a gente fala agora sobre as disputas à Câmara e ao Senado contra Renan Calheiros. Senadores fazem campanha por voto aberto na eleição para presidente da Casa. Repórter Levi Guimarães. Grupos de diferentes partidos dentro do Senado tentam fazer pressão para que a escolha do presidente da Casa no dia de amanhã seja feita por votação aberta. O regimento interno aponta que a eleição se dá pelo voto secreto, mas senadores buscam mudar esse entendimento usando o argumento da transparência e da publicidade nos atos do Legislativo. A movimentação é feita principalmente por opositores do senador Renan Calheiros. Eles entendem que uma eleição aberta dificulta a vitória do MDBista pela rejeição popular contra ele. Pelo Twitter, o senador Tasso Gereissati, candidato pelo PSDB, já indicou que todos os membros da bancada vão declarar o voto, mesmo se a eleição for secreta. O senador Lazier Martins, do PSD, disse que a legenda também quer o voto aberto. Outra a se pronunciar a favor foi a senadora Simone Tebet, candidata pelo MDB, mas ela é minoria dentro da bancada. Eu, num processo de democracia, entendo, não tenho problema de externar o meu voto e declarar voto aberto. Consequentemente, como a maioria pensa de um jeito e eu penso de outro, eu antecipei eu renunciei à liderança do MDB por não comungar com a maioria e, consequentemente, vou quinta-feira sem ser líder, como uma simples senadora do MDB na disputa interna dentro da bancada. No dia da eleição, devem ser apresentadas questões de ordem para que a votação seja aberta, como apontou o senador Esperidião Amin, candidato pelo Progressistas. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, disse que se a mesa diretora rejeitar o pedido, eles vão recorrer ao plenário. E nós iremos, inclusive, apresentar uma questão de ordem no sentido que consolide que a votação seja pelo voto aberto. Destacamos que o regimento estabelece que o plenário é soberano e o plenário, sendo soberano, o plenário pode definir naquele momento a forma de eleição do presidente da Casa e membros da mesa diretora. Hoje, os partidos fazem as últimas definições. O MDB escolhe se lança Renan ou Simone Tebet como candidato oficial. O perdedor dessa disputa ainda define se mantém a candidatura, mas de forma avulsa. Já os outros 7 candidatos podem se reagrupar em torno de 1 ou 2 nomes vistos como mais fortes. De Brasília, Levi Guimarães. E ainda falando da disputa pela presidência do Senado, vamos agora ao comentário de Vera Magalhães. Diga, Vera. O Renan que nos levou a Fernando Collor, ajudou a criar a República de Alagoas, depois sobreviveu ao Collor, virou ministro do Fernando Henrique Cardoso, sobreviveu ao Fernando Henrique Cardoso, foi mais uma herança maldita, virou ali aliado, cupincha do Lula, e aí do próprio Sarney, que ele com o Collor tinha renegado lá atrás, virou melhor amigo do Sarney. Aí depois sobreviveu ao Lula, ficou ali aliado da Dilma e agora quer se apresentar ao Bolsonaro. Essa história de novo Renan nada mais é do que uma tentativa de fazer chegar ao governo o recado de que ele agora vai ser um liberal na economia, vai ajudar nas reformas. Esse é o recado republicano. E o nada republicano que ele manda pelos bastidores é que ele mata no peito a questão do Flávio Bolsonaro. Fez chegar isso ao governo, apurei aqui com fontes do governo, do próprio Senado, que o Renan disse que só ele é capaz de ter força o suficiente para fazer esse caso não virar um problema sério para o governo, porque qualquer um dos outros é muito atento à mídia, é muito fácil de ser levado pela opinião pública e que entregariam o garoto aí aos leões no Conselho de Ética e não matariam no peito a questão. Então isso chegou ao governo. O governo está fora dessa eleição do Senado, não está se metendo muito. Quem está mais próximo é o Onyx Lorenzoni, que pessoalmente trabalha pelo Davi Alcolumbre, do seu próprio partido. Ela é considerada uma costura de pouca chance, porque na Câmara o Rodrigo Maia tem um franco favoritismo e é muito pouco provável que o DEM tenha o comando das duas casas. O partido saiu pequeno das urnas, não estava na aliança do próprio Jair Bolsonaro, nada leva a crer que tenha força para fazer os presidentes das duas casas do Congresso. Então a disputa se dá hoje mesmo, principalmente no MDB, entre o novo Renan
e a senadora Simone Tebet. Se ele levar na bancada, ele vai a um plenário mais hostil a ele do que em vezes passadas. E aí tem toda a discussão sobre voto aberto ou voto fechado. Tem várias questões de ordens prontas para serem votadas na abertura da sessão que vai escolher o novo presidente. Então, os senadores pedem para que a votação seja aberta. Por quê? Porque tem uma brecha na decisão do ministro Luiz Fux que permite que ela seja aberta. Diz que cabe ao Senado decidir se faz aberta ou fechada. O que a mesa vai tentar fazer aí em consonância com o próprio Renan? Dizer que o regimento prevê votação sigilosa e que, portanto, uma votação aberta poderia ser passível de anulação posterior. E aí vão tentar nem votar as questões de ordem. Nesse caso, sessão com votação sigilosa, o Renan volta a ser o favorito, porque ele tem favores prestados desse tipo de matar no peito para senadores de vários partidos. Mesmo aqueles que dizem que vão fazer declaração de voto, devem falar que vão votar contra o Renan, e aí lá na hora do voto secreto podem acabar chancelando o nome do novo Renan. É o que eu ouço muito aqui nos corredores do Senado, Thiago Berrache. Agora, Vera, o novo Renan está prometendo empenho na reforma da Previdência. O governo avança com o texto, tenta também mobilizar apoio político a essa proposta. Aliás, amanhã começa de fato a articulação com o novo Congresso Nacional. Será que houve algum avanço na reforma da Previdência, Vera? Houve sim, Thiago, tanto no texto quanto nessa parte da articulação política a que você se refere. O secretário da Receita, Rogério Marinho, esteve ontem com os governadores. A gente viu mais cedo aqui no Jornal da Manhã uma reportagem do Daniel Lian a esse respeito. E para o governo, as pessoas com as quais eu conversei, esse braço dos governadores é importantíssimo para a aprovação da reforma. Eles avaliam que o apoio dos estados vai fazer com que o Congresso acabe vencendo resistências que ainda tem ao texto da reforma. Então, eles estão apresentando as linhas gerais dessa reforma para os governadores, esperam contar com o apoio deles justamente porque os estados estão quebrados. Eu estive ontem numa reunião do Rogério Marinho, num jantar do Rogério Marinho, com deputados e senadores aqui em Brasília. Então, também com o Congresso, antes mesmo da posse, eles já começaram um trabalho de formiguinha de convencimento para a necessidade de se aprovar a reforma da Previdência. Nesse jantar do qual eu participei, o Rogério Marinho disse que o governo está disposto a incluir no próprio texto da reforma os estados, para que facilite reformas também nas assembleias estaduais e que a execução da reforma da Previdência deve ajudar a desafogar o caixa de estados que estão vindo cada vez mais bater aqui nas portas da União em busca de recursos. Então eles contam com essa situação fiscal bastante complicada em que a maioria das unidades da federação está, para ter o apoio político lá nos estados e aqui no Congresso com as bancadas sensíveis aos problemas dos seus governadores. Thiago, esse trabalho já começou e ele vai ser intensificado também nos próximos dias. O Brasil tem 3.500.000 pessoas vivendo em cidades com barragens com risco de rompimento. Relatório da Agência Nacional de Águas de 2017 apontou que 45 estruturas com falhas, como infiltrações ou rachaduras, estão espalhadas por 3 estados brasileiros. Até mesmo grandes cidades como Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cariacica, no Espírito Santo e Pelotas, no Rio Grande do Sul, abrigam barragens do tipo. Um levantamento da Agência Nacional de Mineração apontou que o país tem 196 reservatórios, incluindo Brumadinho, com baixo risco, mas de dano ou alto potencial de dano associado. Jair Bolsonaro determina que todas as categorias profissionais, inclusive os militares, sejam incluídas na reforma da Previdência. Segundo o secretário da Previdência, o presidente quer uma reforma com justiça social. Nesta quarta-feira, Rogério Marinho afirmou que 8 governadores já ofereceram apoio às mudanças. Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também defendeu a inclusão de todas as categorias na proposta do governo, que deve chegar em fevereiro ao Congresso Nacional.
O Conselho de Administração da Petrobras aprova a venda da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, para a americana Chevron. Em 2006, a estatal investiu $1,180 bilhões no negócio, mas vai se desfazer dele por $562 milhões. O processo de compra foi alvo da Operação Lava Jato e ainda hoje é investigado pela Comissão de Valores Mobiliários. A CVM pede a condenação de ex-diretores e ex-conselheiros, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff, por causar prejuízos ao caixa da Petrobras. E agora Brasília, a gente fala sobre as disputas na Câmara e no Senado. No Senado, pelo menos, ainda um grande ponto de interrogação sobre quem vai ser o novo presidente, né, Zé Maria? Bom dia. É isso. Muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, Vitor, se dependesse aqui de jantares e encontros, cafés e almoço com os novos parlamentares, eu já estaria pelo menos 4 quilos mais gordo, viu? Os deputados já estão aqui desde o início da semana, em conversas, em encontros, cada um no seu partido, depois grupos e também com integrantes do governo. Então foi uma semana de muita atividade aqui nos bastidores políticos. E nesse jantar aí que se refere a Vera, houve um encontro ali com parte dos deputados eleitos, uma organização de um grupo de líderes de São Paulo que veio aqui exatamente na defesa de pontos da reforma da Previdência e também a atualização do governo. Além da reforma da Previdência, o governo, Vitor, está levando muito a sério a história de atualização do governo, modernização do governo, criando uma espécie de governo digital. Aí aquela velha briga, né, de acabar com a burocracia, que é um monstro sem fim, cheio de papéis e engolindo o tempo dos servidores públicos. E aí a Fifi Domingos, que está exatamente auxiliando o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta tentativa de desburocratização, diz que a resistência não vem só de grupos corporativistas do governo, mas também dos cartórios. Não só os cartórios propriamente ditos, mas também muita gente que ganha dinheiro com a burocracia. E nessas conversas, nesses encontros, se fala muito sobre a sucessão no Congresso Nacional. Vitor, não é só presidência da Câmara e presidência do Senado, vice-presidências, secretarias e presidências das comissões permanentes. Quase 1.000 cargos à disposição dos deputados e senadores. Os políticos adoram os cargos, porque ali eles alojam os seus aliados políticos e isso pode se transformar no futuro em verbas, né, financiamento, mas também em votos. E é aí que mora a disputa atual. A eleição será amanhã. Logo no início da manhã, às 10 horas, os deputados e senadores serão empossados. E em seguida começa a disputa propriamente dita. Na Câmara, Rodrigo Maia será o presidente da sessão, porque foi o presidente reeleito. Ele vai presidir a sessão, mas em seguida, na eleição não, porque ele é candidato. Devo dizer que Rodrigo Maia é o favorito, deve ser eleito no primeiro turno, esta é a conta, e muitos deputados com quem eu conversei aqui nesses encontros, almoços e jantares, dizem que é por falta de adversários. Nós estamos vivendo, Vitor, um apagão de lideranças na política e isso se reflete no Congresso Nacional. Agora no Senado não dá. Pois não. No Senado não dá nem para arriscar palpite, né, Zé? No Senado tudo em aberto, né? No Senado está em aberto. Renan Calheiros volta a se fortalecer se a eleição for secreta, mas Simone Tebet, a senadora líder do MDB, está se unindo aos adversários de Renan Calheiros e isso a fortalece. Porque o MDB, Vitor, já não é mais aquele partido hegemônico que manda no Senado Federal, não. E quem apareceu por aqui foi o senador eleito Flávio Bolsonaro. Deixou para a última hora. Apesar da posse ser amanhã, os senadores e deputados eleitos têm que apresentar aqui documentos pessoais, o diploma da Justiça Eleitoral confirmando a eleição, o imposto de renda, né? E também a declaração de bens. Esta é uma exigência para se tomar posse em qualquer cargo público, eletivo ou não. E, segundo informações, houve ali pequenas mudanças entre a declaração de imposto de renda dele do ano passado para esse, para 2018, né? E também sobre a declaração de bens.
Quando ele chegou no Senado, houve um enxame, jornalistas atrás, aquela coisa que a gente vê quando o Renan Calheiros estava prestes a ser cassado, Demóstenes Torres, e isso denuncia um sintoma de que a fonte não está dando entrevistas e não está dando explicações. E aí ficou a clara impressão, Vitor, de que o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, com frases soltas, dizendo que está sendo perseguido, né? Está devendo explicações e chega no mandato manco, claudicante, né? Como quem tem explicações a dar e não propostas a fazer e comandar como líder. Pois é, né? Entra com esse mal-estar e você falou, né, Zé, sobre a possibilidade de que a votação secreta favoreça o Renan Calheiros. Quanto a isso, já há alguma definição, pelo menos, se vai ser voto aberto, se vai ser voto secreto? A quantas anda essa questão? Qual que é a expectativa para amanhã? O voto é secreto, né? Já tentaram no Supremo Tribunal Federal derrubar esse voto secreto, mas ele continua secreto porque está no regimento do Senado Federal. Agora, há uma tentativa de apresentar uma questão de ordem no plenário. E isso seria no momento da votação, né? Exatamente, no momento da votação. Vai atuar mais, Vitor, como uma forma ali de constranger os senadores que defendem o voto fechado, né? O segredinho do voto fechado, mas nada mais do que isso. Será um discurso de defesa do voto aberto, alguns senadores declarando o voto abertamente, mas não vale muito. Às vezes, até quem declara o voto aberto vota mesmo no voto fechado. Vitor, são duas votações completamente diferentes, são resultados completamente diferentes, o voto fechado e o voto aberto. Para se ter uma ideia aqui do limite e da escala de moral dos senhores deputados e senadores. Zé, para fechar, como é que repercutiu por aí a decisão do ministro Dias Toffoli ontem, que autorizou a viagem do Lula para São Paulo para acompanhar o enterro do irmão? Ele acabou não vindo, né? Mas houve autorização, pelo menos, para que ele se encontrasse com os familiares numa área militar, porque caso o enterro já tivesse passado, e era o caso, né? Já tinha passado o horário do enterro, então ele poderia se encontrar com os familiares numa área militar. Como é que isso repercutiu por aí? Muitas críticas à decisão? Houve uma divisão aqui de opiniões, viu? Até adversários do Lula e aliados do Bolsonaro disseram que isso pode ser usado para Lula, porque a lei permite que ele preste ali essas últimas homenagens a um parente, e a legislação é muito clara, né? Parentes de primeiro grau, inclusive irmão. Acontece o seguinte, eu até antecipei isso aqui, dizendo que a juíza não deveria autorizar, porque, na verdade, não se trata de um habeas corpus para o ex-presidente Lula ir a um enterro livremente, não. Ele é conduzido, inclusive algemado, né, para prestar as últimas homenagens. Eu já cobri esse tipo de visita, é constrangedor, os policiais chegavam em carros blindados, nos carros de patrulha, e o preso é levado até o caixão, o velório esvaziado, o preso pediu para tirar as algemas, houve uma consulta no comando, tiraram as algemas, ele prestou as últimas homenagens e pronto, o preso foi de novo colocado no camburão e retornado à penitenciária. Mas no caso do Lula, a juíza entendeu, até por uma consulta à Polícia Federal, de que era impossível acontecer assim, porque o público lá em São Bernardo poderia, inclusive, atentar contra a vida do ex-presidente Lula e contra a segurança e integridade física e a vida dos policiais que fariam a guarda ao ex-presidente. Além disso, ficaria muito caro um avião, né? E como há esse direito dele, ali houve um conflito de direitos e o ministro Dias Toffoli entendeu estas dificuldades e então encontrou ali um meio termo, né, de uma base militar que o Lula entendeu que seria aumentar o sofrimento da família, levando o corpo para uma base militar. A luta agora do ex-presidente é tentar ir à missa de sétimo dia, né? E isso é novo na legislação. Aí, José Maria Trindade, direto de Brasília. Zé Maria, bom dia para você. Amanhã estaremos acompanhando a eleição na Câmara e a eleição no Senado. Até amanhã. Perfeito. Muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos.
A Caixa Econômica Federal pretende vender as áreas de gestão de recursos, de loterias, de seguros e de cartões. O presidente do banco, Pedro Guimarães, afirmou nesta quarta-feira que um outro objetivo da Caixa é listar os papéis na Bolsa de Valores de Nova York. O executivo disse que ao menos 2 subsidiárias devem fazer a abertura de capital ainda nesse ano e que o processo deve estar completo até junho de 2020. Pedro Guimarães ressaltou que a privatização da Caixa não está em discussão no governo. Após 36 anos, a Justiça do Chile condena agentes de Augusto Pinochet pelo assassinato do ex-presidente Eduardo Frei Montalva. Nesta quarta-feira, o juiz Alejandro Madrid sentenciou 6 colaboradores do ex-ditador a penas que variam entre 3 a 10 anos de prisão. Eles foram responsabilizados pela morte por envenenamento de Eduardo Frei Montalva durante uma intervenção cirúrgica no dia 22 de janeiro de 1982. A sentença é considerada histórica porque se trata da primeira condenação no Chile pelo assassinato de um ex-chefe de Estado. O BNDES espera a retomada de negócios nesse ano após queda de 2% no ano passado. O Banco de Fomento desembolsou em 2018 pouco mais de 69 bilhões de reais, mas nesse ano estima crescimento de 27% a partir da aprovação de quase 95 bilhões de reais em financiamentos. Metade desse valor deve ser destinada à área da infraestrutura. A gente fala agora sobre a onda de frio nos Estados Unidos. Condições extremas deixaram em alerta a população para o frio nos próximos dias. Reportagem da Marcela Lorenzetto. Os norte-americanos devem enfrentar a onda de frio mais intensa das últimas décadas. Uma massa de ar gelado em rotação, conhecida como vórtice polar, é a culpada por fazer a temperatura chegar a quase menos 53 graus Celsius. O brasileiro Henrique do Vale, que está em Nova Jersey, fez imagens do lago Hoptkong completamente congelado. No entanto, quem mais sofre com o frio intenso é o centro-oeste dos Estados Unidos. Michigan, Wisconsin e Illinois, além de Alabama e Mississippi, mais ao sul, já declararam estado de emergência. De acordo com a imprensa local, especialistas do Serviço Nacional de Meteorologia prevêem que a cidade de Chicago tenha a sensação térmica pior que o frio do Everest e da Antártica. A entidade alerta que existe a possibilidade de uma pessoa congelar em menos de 10 minutos se sair ao ar livre em circunstâncias extremas. Autoridades do estado de Iowa chegaram a pedir que a população evite respirar fundo e minimize conversas na rua. Nas redes sociais, diversas pessoas publicaram vídeos mostrando a situação em Chicago. Temperatura de menos 8 Fahrenheit, dá mais ou menos menos 20 do Brasil. Um deles despeja um copo de água no ar, que vira pó de gelo em segundos. Os reflexos do frio intenso são escolas fechadas e ausência de serviços públicos. Na manhã de quarta-feira, mais de 2.000 voos foram cancelados. Trens também ficaram fora de circulação e alguns trilhos precisaram de fogo para manter a malha ferroviária funcionando. Diversas cidades norte-americanas improvisaram albergues para abrigar a população de rua. O presidente dos Estados Unidos chegou a usar o frio intenso na região para questionar o aquecimento global. No Twitter, Donald Trump falou sobre as baixas temperaturas e, ironicamente, pediu que o aquecimento global voltasse. Escreveu: "Precisamos de você". No entanto, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do próprio governo retrucou, alegando que tempestades de inverno não provam que o aquecimento global não está acontecendo. O governo federal promete cortar 20 mil cargos comissionados. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em Brasília pelo secretário de Gestão a uma plateia de parlamentares. Paulo Webel afirmou que nos próximos dias o presidente Jair Bolsonaro deve assinar 3 decretos para enxugar a máquina pública e melhorar a situação fiscal do país. O governo também quer estabelecer critérios para que cargos de confiança sejam ocupados por pessoas qualificadas. A Receita Federal entende que o valor descontado do salário a título de vale alimentação deve pagar INSS. A quantia deve ser incluída no cálculo da contribuição previdenciária. Essa orientação deve ser seguida pela fiscalização. Foi excluída do cálculo a parcela que cabe ao empregador se o pagamento for feito por meio de ticket ou cartão.
Apenas 1/3 dos motoristas tem algum cuidado com a limpeza interna dos veículos. Pesquisa de uma empresa de aluguel de carros dos Estados Unidos apurou que apenas 32% dos automóveis recebem limpeza da cabine uma vez por ano. O resultado é que a presença de bactérias no interior dos veículos é tal que algumas partes, como os volantes, chegam a ser mais contaminadas que os celulares. Essas partes dos veículos podem ter 700 tipos de bactérias e a melhor forma de evitar a contaminação é não comer dentro dos carros. Abre intervalo, daqui a pouco tem outras informações para você. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. E aí, quer ficar ligado em tudo que acontece no mundo do esporte? No Camisa 10 você tem as principais notícias do seu time do coração. Com toda a credibilidade da Jovem Pan e, claro, sem perder o bom humor. Se liga no Camisa 10, de segunda a sexta, do meio-dia ao meio-dia e meia. E acompanha a gente na nossa página do Facebook, o AM620, e também no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes. E claro, não esqueça de se inscrever. Olá, eu sou Alex Ruff e vou dar uma carona para você durante a nossa programação para cuidar da sua saúde com umas dicas bem legais sobre a utilização correta do ar-condicionado do seu carro. Calor e carro na estrada, ar ligado no turbo e no modo Polo Norte. Bem agradável, não é mesmo? Esse acessório que nos traz tanto conforto durante uma viagem, ele precisa também de cuidados para não se transformar num vilão para a sua saúde. O ar frio é um dos maiores responsáveis pela incidência de doenças respiratórias e também pela propagação de bactérias. O equipamento pode ser um causador de reações alérgicas por causa do ressecamento das mucosas do nariz, predispondo pessoas às infecções ou agravando doenças pré-existentes. A troca de filtro do ar-condicionado deve ser realizada a cada 20 mil quilômetros ou 2 anos, impedindo que as impurezas do ar externo e também daquele que circula internamente na cabine do automóvel cheguem até você. Então fica aí uma dica para evitar que essa umidade excessiva, que causa a proliferação dos fungos, minutos antes de chegar ao seu destino, desligue o equipamento e mantenha a ventilação na velocidade máxima, com o seletor de temperatura no ar quente e saída de ar voltada para os pés ou para as laterais por cerca de uns 2 minutos. Esse processo ajuda a secar o sistema de ar, evitando que a umidade faça a proliferação de micro-organismos prejudiciais para a sua saúde e também da sua família. Uma ótima viagem para você. Oi pessoal, aqui é o Carlos Andreasa. A partir de agora, portanto, de 2019, eu terei um blog no site da rádio, no site da Jovem Pan. O blog tem um título Tem Método. Eu conto imensamente com a audiência. Vamos aprofundar os temas, discutir cada detalhe, dissecar as notícias, sempre com bom humor, buscando um olhar, um ângulo de análise alternativo, politicamente incorreto, provocador, para botar o dedo na ferida. Vamos com tudo, tem método, conto com vocês. Um beijo a todos. Tchau. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. 11h01, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Vamos agora ao comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Bom dia. O vice-presidente general Hamilton Mourão tem sido elogiado até por esquerdistas por sua postura mais moderada dentro do novo governo Bolsonaro. De fato, Mourão se mostrou até aqui bastante equilibrado, preparado e simpático, inclusive com jornalistas, rivalizando com uma imagem de bronco e turrão do presidente. Mas o ponto aqui é outro: mostrar o modus operandi da esquerda. Agora ela até aceita elogiar Mourão por um único motivo: ele não está no comando. Ou seja, são elogios táticos para, no fundo, atacar ainda mais Bolsonaro, o verdadeiro alvo. Se por acaso Mourão um dia assumisse o comando, tudo isso mudaria da noite para o dia, num piscar de olhos, e o general seria retratado como um extremista de direita também. Aqui nos Estados Unidos,
é a mesma coisa. Hoje, a esquerda democrata faz elogios até a Bush, esquecendo que ele era demonizado quando estava no poder. Reagan também recebe afagos, como McCain e outros já falecidos. Se o republicano estiver morto, melhor ainda do ponto de vista da esquerda, pois não pode voltar ao poder e ameaçá-la. Os elogios aos outros conservadores têm como único intuito pintar Trump, o atual presidente, como alguém muito pior e mais radical. É puro cinismo e hipocrisia calculada para dividendos políticos. A mesma tática é usada pela esquerda para falar dos formadores de opinião mais à direita. Hoje aceito elogiar até alguém como Roberto Campos, que era ridicularizado em seu tempo, chamado de Bob Fields, entreguista ou coisa pior. Tudo para investir na narrativa de que não se fazem mais pensadores de direita como antigamente, e que todos os atuais são uns extremistas ou malucos. Eis o fio condutor desse discurso. Sempre atacar os atuais pensadores e políticos de direita que exercem influência direta ou estão no poder, ainda que para tanto tenham que acender velas para defuntos conservadores ou tecer um ou outro elogio aos que estão mais afastados do poder. A única forma racional de lidar com elogios de esquerdistas desse tipo é ignorá-los. Saber que se trata de uma estratégia calculista, nunca de reconhecimento sincero. Quando começo a receber elogios de certos tipos, eu chego a redobrar a minha atenção para ver onde é que eu estou errando. Por telefone, Donald Trump oferece apoio a Juan Guaidó, autodeclarado presidente interino da Venezuela. Segundo a Casa Branca, o presidente norte-americano parabenizou Guaidó pela posse histórica e disse que vai ajudar na luta do país para recuperar a democracia. No dia 23, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela se autodeclarou chefe do executivo, logo depois de Nicolás Maduro assumir o mandato, que vai até 2025. Em entrevista à Folha de São Paulo, o oposicionista afirmou que espera que Brasil e Colômbia façam entrar pela fronteira toda a ajuda humanitária possível. Em crise financeira, o governo de Minas Gerais e prefeitos de municípios do estado estão preocupados com a queda de arrecadação com a indústria da mineração. A Secretaria da Fazenda Estadual calcula que a receita do setor cairá 30% com mudanças previstas, uma perda de cerca de 220 milhões de reais. Já prefeituras como a de Nova Lima reclamam da queda no valor arrecadado com os royalties da mineração, após a Vale anunciar a redução de 10% na produção. A mineradora vai desativar todas as barragens com alteamento a montante, como as que desmoronaram em Mariana e Brumadinho. A Justiça Federal em Goiás bloqueia 22 milhões de reais em bens de Marconi Perillo, do PSDB, e outras 4 pessoas. O ex-governador e o ex-auxiliar dele, Jaime Rincon, são suspeitos de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa no âmbito da Operação Cash Delivery. A decisão judicial visa ressarcir os cofres públicos caso sejam comprovados os crimes investigados. A Justiça bloqueou também bens de familiares de Rincon, além de patrimônio de empresa registrada no nome de Valéria Perillo, ex-primeira-dama de Goiás. O presidente Jair Bolsonaro sai da UTI, mas ainda não vai receber ministros. Repórter Marcelo Matos. O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta da UTI. Ele mantém a evolução após a cirurgia, sem febre, infecção, faz fisioterapia e já caminhou pelo corredor do hospital. Explica o porta-voz do governo, o general Rego Barros. Durante a manhã fez uma caminhada um pouco mais longa, naturalmente apoiado naqueles equipamentos de suporte. Na parte da tarde, igualmente fez uma caminhada e já exercitou-se simultaneamente, ou melhor, posteriormente à caminhada, com aquela bicicleta ergométrica que é colocada na parte inferior da cama. O presidente Jair Bolsonaro não vai receber a visita de ministros aqui em São Paulo. Tudo será feito através de áudio ou videoconferência. Ele já acompanha as informações da imprensa e também já se comunica via WhatsApp pelo celular. Encontra-se em uma recuperação plena,
não obstante, precisa manter-se descansando um pouco mais, daí a razão de nós estabelecermos a possibilidade de despachos via videoconferência ou audioconferência. E assim, a partir de amanhã, caso se faça necessário, o presidente estabelecerá os contatos com seus ministros e, a partir deste contato, definirá as diretrizes que devem ser esboçadas a eles com relação a Brumadinho e outras ações do próprio governo federal. O presidente Jair Bolsonaro não despachou nesta quarta-feira. Manteve repouso, evita ainda falar sob orientação médica, mas na retomada do contato com os ministros, irá priorizar os assuntos referentes a Brumadinho. E a gente vai agora ao vivo até o Hospital Albert Einstein para saber das últimas informações sobre o presidente. Lá apostos, o Fernando Martins. Conta tudo pra gente. Fernando, bom dia. Olá, Vitor. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Algumas novidades, né? No período da noite, segundo a assessoria do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro fez alguns despachos relativos a cargos, né, no Ministério, em alguns dos seus ministérios, na Casa Civil, da Economia e também na CGU, a Controladoria Geral da União. Nesse momento, Jair Bolsonaro está acompanhado apenas da primeira-dama, sua esposa, Michele Bolsonaro. Fez atividades fisioterápicas, como Marcelo Matos disse na reportagem de agora há pouco, e fez uma publicação no Twitter também, duas na verdade, uma há uns 40 minutos e outra agora há pouco. Na primeira ele agradece a participação do governo de Israel, ele agradece aí dizendo o seguinte: as novas tropas israelenses cedidas pelo primeiro-ministro Netanyahu encerram hoje a missão no Brasil. Agradeço em nome do povo brasileiro ao Estado de Israel pelos serviços prestados em Brumadinho, Minas Gerais, em parceria com nossos guerreiros das Forças Armadas e Bombeiros. E agora há pouco, um outro tweet dizendo o seguinte: sigo me recuperando e trabalhando do hospital. São muitas as linhas de atuação nesse primeiro mês de governo e ainda há muito a se fazer. Estamos no caminho certo, nossa missão será cumprida, o Brasil ocupará a posição que merece no contexto internacional. Isso que acaba de publicar o Twitter oficial do presidente Jair Bolsonaro. Eu estava checando aqui junto ao Planalto, há uma agenda assim de compromisso dentro da agenda divulgada pelo Planalto, despachos internos à 1h30 da tarde, portanto já continua trabalhando. Jair Bolsonaro já tem dentro da sua agenda uma marcação de que fará despachos logo daqui a pouco, no início da tarde desta quinta-feira, dia 31 de janeiro, diretamente do gabinete que foi montado no mesmo andar em que está internado, ao lado do quarto aqui no Hospital Albert Einstein Vitor Brown. Pois é, por enquanto movimentação tranquila por aí, né, Fernando? Sem movimentações nem de simpatizantes, nem de grupos contrários ao presidente. Nesses últimos dias tem sido assim, né? Sem nenhuma aglomeração, sem nenhuma manifestação ou protesto, nada do tipo, né? De fato, tudo bastante tranquilo, Vitor Brown, sem movimentações, sem ninguém por aqui. Na terça-feira, duas senhoras passaram aqui para entregar uma toalha ungida para um padre, né, para ajudar na recuperação, mas tem uma manifestação bem diferente de quando vimos da internação logo após o atentado que sofreu em Juiz de Fora, em setembro ainda, durante as eleições. Mas, para não falar que nenhuma autoridade esteve aqui, conversei agora há pouco com o Heráclito Fortes, né, deputado Heráclito Fortes, mas ele não tinha nada a ver com a agenda de Bolsonaro. Heráclito Fortes estava aqui passando por um procedimento de catarata, né? Fiz uma cirurgia de catarata, teve alta agora há pouco e já está seguindo para casa. Fechado então, aí o Fernando Martins com as informações sobre o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia para você, Fernando, até mais. Bom dia, até mais. O Ministério da Educação abre as inscrições para mais de 243 mil vagas de bolsa de estudos do ProUni. Os interessados devem se candidatar até domingo pelo site www.siteprouni.mec.gov.br. Repetindo, www.siteprouni.mec.gov.br. Para se inscrever é preciso ter feito o Enem 2018 e cumprir outras exigências do programa, como não ter concluído nenhum
nenhuma graduação. O resultado da primeira chamada será divulgado em 6 de fevereiro. MP destinada a combater fraudes contra a Previdência burocratiza procedimentos e torna mais difícil a vida de segurados. A prova de vida, feita anualmente no banco pagador do benefício, terá que ser agendada. O aposentado de mais de 80 anos fará a prova de vida em casa mediante a visita de um perito do INSS. As alterações ainda têm que ser regulamentadas, mas podem ser questionadas na Justiça. As vendas de diamantes caem 25% nesse começo de ano. O resultado é pior do que o previsto pelos analistas desse mercado. A queda nas vendas é atribuída ao desenvolvimento mais lento da economia mundial, em especial da China, e ao aumento da concorrência das pedras fabricadas em laboratórios, os diamantes sintéticos. Um hangar no aeroporto Campo de Marte é destruído depois do temporal aqui em São Paulo. O repórter Afonso Marangoni. Temporal com rajadas de vento e queda de granizo causou estragos na capital paulista nesta quarta-feira. A região mais atingida foi a Zona Norte, que ficou em alerta para alagamentos. No aeroporto Campo de Marte, pelo menos 3 hangares ficaram danificados. E aqui os ventos chegaram a mais de 100 km por hora e ao menos 8 aeronaves ficaram danificadas. De acordo com a Infraero, ninguém ficou ferido. O galpão da Marte Updates foi o mais atingido e ficou completamente destruído. Bombeiros foram acionados para conter possível vazamento de combustível, além de monitorar novos riscos de desabamento. De acordo com Rogério Vicente, administrador do hangar Salles, que fica ao lado da estrutura mais atingida, as fortes chuvas assustaram as pessoas que estavam no local. Começamos a ouvir barulhos muito fortes que vinham de fora, né? E logo depois começamos a perceber que algumas pessoas do hangar do lado começaram a adentrar aqui o nosso hangar pedindo apoio, pedindo para ficar aqui porque estavam inseguros, em decorrência do deslocamento de telhas, né, e de uma estrutura de um hangar que acabou cedendo pela força da chuva, né, pela violência da chuva. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, a cidade teve ao todo 26 pontos de alagamentos. Na rua Leão 13, no bairro da Casa Verde, uma árvore caiu em cima de um carro que passava no local. O veículo ficou parcialmente destruído e uma pessoa chegou a receber atendimento, mas teve ferimentos leves. Parte da pista lateral da Avenida Tiradentes, sentido marginal do Tietê, ficou obstruída devido a um alagamento e a queda de uma árvore de grande porte. A chuva ainda derrubou parte de uma parede do Teatro Oficina, na Bela Vista, região central da cidade. O meteorologista do CGE, Tomás Garcia, afirma que o calor intenso possibilitou o temporal e os ventos. Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta quarta-feira, houve ao menos 68 acionamentos para quedas de árvores, 9 para desmoronamentos e 13 para enchentes ou alagamentos. Após a tragédia em Brumadinho, acionistas da Vale pedem investigação na Comissão de Valores Mobiliários por suposta omissão de riscos socioambientais. Eles querem que seja instaurado inquérito administrativo para investigar se a Vale tem escondido informações em 3 estados, Pará, Maranhão e Minas Gerais. Caso seja comprovada a denúncia, os acionistas querem que a mineradora seja afastada do mercado de operações das bolsas de valores. O economista Jason Vieira aponta que em outros países os acionistas têm proteção legal muito maior do que no Brasil. A tecnologia que se utiliza no Brasil é muito ultrapassada e ainda assim você vê a Vale fazendo parte de um índice de sustentabilidade da Bolsa de Valores. É outro fator que também entra a responsabilização, tanto da CVM quanto da Bolsa de Valores. Então, com esse processo agora de atualização, pode haver um custo, mas há de se pensar também, vamos pensar numa empresa e no longo prazo, é um custo que incide no curto prazo para evitar que um custo maior incida no longo. Jason Vieira lembra que mineradoras canadenses, americanas e europeias usam tecnologia moderna de extração com produção de impacto socioambiental e resíduos baixo. O economista Pedro Paulo Silveira explica que o anúncio da desativação das barragens de alteamento repercutiu no mercado. Ela sinalizou que consegue conter o risco de novos acidentes como o que aconteceu em Brumadinho. Com isso, o mercado começou a perceber a possibilidade de recuperação da empresa de maneira mais intensa, o otimismo aumentou e ela subiu com o resto do mercado.
Pedro Paulo Silveira destaca que o mercado também subiu por causa da decisão do Banco Central americano de manter a taxa de juros. Com isso, a Vale teve ainda mais espaço para manter a sua valorização, fechando o dia com 9% de alta nesta quarta-feira. E sobre a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, sobre a liberação de Lula para acompanhar o enterro do irmão em São Bernardo do Campo. Agora o comentário de Felipe Moura Brasil. Bom dia. Bom dia, equipe e ouvintes do Jornal da Manhã. Faz tempo que Dias Toffoli vem posando de conciliador no STF. Geralmente ele concilia os interesses do PT e os da sociedade. É dele, por exemplo, a ideia da solução intermediária sobre o momento da prisão de um condenado. A maioria esmagadora dos brasileiros quer que os criminosos condenados em segunda instância sejam presos, como aconteceu com Lula. São 79,4% de acordo com pesquisa recente do Instituto Paraná. O PT defende a prisão após o trânsito em julgado, ou seja, após o esgotamento dos recursos no STF. Toffoli sugere, então, a prisão após o esgotamento dos recursos no STJ, a chamada terceira instância. No episódio do pedido de Lula para comparecer ao enterro do irmão mais velho, Vavá, o comportamento de Toffoli foi similar, com a diferença de que do outro lado do PT estava a juíza Carolina Lebos, da Vara de Execuções Penais de Curitiba, que negara o recurso com base em manifestações contrárias feitas pela Polícia Federal e pelo MPF. Ela apontou que, segundo o artigo 120 da Lei 7.210, os presos poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer falecimento do irmão, mas que o verbo poder exprime noção de possibilidade, de modo que a decisão é conferida à autoridade competente, que poderá conceder ou não a permissão. Essa autoridade, de acordo com a lei, é o diretor do estabelecimento prisional, no caso, o superintendente da Polícia Federal em Curitiba, Luciano Flores, que, além dos riscos apontados pela Diretoria de Inteligência da PF, como fuga ou resgate, atentados contra Lula ou agentes públicos, comprometimento da ordem pública e protestos, apontou também problemas logísticos, inclusive com aeronaves, alegando que o deslocamento de helicópteros para o transporte de Lula poderia prejudicar os trabalhos humanitários em Brumadinho, e o de uma aeronave de asa fixa não poderia ser feito tão depressa. Carolina afirmou que seu juízo não é insensível à natureza do pedido de Lula, mas ponderando-se os interesses envolvidos no quadro apresentado, a par da concreta impossibilidade logística de proceder-se ao deslocamento, impõe-se a preservação da segurança pública e da integridade física do próprio preso. E o que fez Toffoli? Encontrou a solução intermediária. Por um lado, ignorou o entendimento da juíza Carolina sobre a permissão ser uma possibilidade. Citou apenas genericamente a dignidade da pessoa humana e, mesmo considerando o relatório policial, na prática mandou a PF se virar, afirmando que nada do que foi apontado deve obstar o cumprimento de um direito assegurado ao preso. Por outro lado, mesmo permitindo a transferência do corpo de Vavá para uma unidade militar, autorizou Lula a se encontrar exclusivamente com os seus familiares e vedou o uso de celulares e outros meios de comunicação, bem como a presença de imprensa e a realização de declarações públicas, ou seja, nada de comício do chefão. Como se isto não bastasse para tirar o sentido da viagem de Lula, Vavá foi sepultado antes que desse tempo de Lula chegar ao cemitério em São Bernardo do Campo, de modo que o presidiário acabou tendo argumento para desistir de viajar. Resultado, o PT emitiu nota lamentando a decisão tardia do STF, sem citar Toffoli, claro, e criticando o que chamou de crueldade e vingança contra Lula, especialmente por parte da alegada PF de Sérgio Moro, alvo incontornável de qualquer esperneio petista. E o que fez Toffoli? Em vez de rebater argumentos da juíza Carolina, preferiu afetar superioridade com um ataque genérico, sem citar nomes. Ele declarou que o juiz não pode acordar de manhã e decidir: vou solucionar tal problema da sociedade. Se um juiz quer ter desejos e ir além de sua função tradicional, que vá ser deputado. Uau, como ele é superior, hein? Só não supera a própria necessidade de afagar o PT. Nem a decisão dele, nem a dela estavam juridicamente erradas, dada a margem de interpretação da lei e das circunstâncias específicas do caso. Mas na hora da conciliação, Toffoli normalmente acaba indo um pouquinho mais para o lado vermelho. Eu sou Felipe Moura Brasil, para o Jornal da Manhã.
Bom, a gente fala agora do noticiário internacional. O Parlamento Europeu reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. A gente vai falar mais sobre isso com o Vitor Moraes. Ele está aqui comigo, tem mais detalhes. Bom dia, Vitor. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia a todos. Exatamente, o Parlamento Europeu, mais um órgão aí que reconheceu nessa quinta-feira o líder oposicionista Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e pediu para que os países da União Europeia façam o mesmo. Brasil, lembrando que Brasil, Estados Unidos e outros países do que compõem o Grupo de Lima já haviam reconhecido Juan Guaidó como presidente interino do país. Agora, o Juan Guaidó ele havia se autodeclarado presidente interino da Venezuela durante uma manifestação em Caracas no último dia 23 de janeiro, alguns dias, Brown, depois do Nicolás Maduro assumir para mais um mandato. O objetivo dele é formar um governo de transição e, além disso, propor novas eleições livres no país, que o Parlamento Europeu também defende. Lembrando que esse domingo vence o prazo estipulado por 6 países europeus, como Espanha, Alemanha, Portugal, Reino Unido e França, que deram 8 dias para Nicolás Maduro organizar novas eleições. Maduro, que se diz alvo de um golpe impulsionado pelos norte-americanos, disse que está disposto a conversar com a oposição e se mostrou favorável à organização de eleições legislativas, Brown, mas não eleições presidenciais. Porque o X da questão é justamente esse, né, Vitor? Essa declaração de presidência interina do Juan Guaidó se apoia justamente nisso, no fato de que a eleição do Nicolás Maduro no ano passado teria sido ilegal. E de fato é isso que atestam os organismos internacionais, a própria ONU e outras agências independentes que monitoram, ou melhor, não puderam nem monitorar a eleição na Venezuela, né? Então isso já gera muita suspeita sobre fraudes. A gente teve um índice de abstenção gigantesco. A presença não é obrigatória, mas milhares de pessoas não foram às urnas. Foi o maior índice de abstenção da história. Os líderes da oposição não participaram da votação, não teve nenhuma candidatura que se contrapusesse à do Nicolás Maduro, né? Então, o X da questão, esse entrave da crise da Venezuela é esse, naquela eleição do Maduro do ano passado, o início desse novo mandato, que não é reconhecido pelos outros países, né? Exatamente, Brown. E aí você tem esses dois lados agora. A gente tem o Nicolás Maduro, que de fato comanda o país e comanda também as Forças Armadas, e a gente tem o Juan Guaidó aí se declarando presidente interino, com o apoio de vários países, inclusive agora do Parlamento Europeu, que dá que fica essa confusão de se realmente ele vai tomar o poder ou não. É isso, Vitor, obrigado mais uma vez pelas informações. Bom dia para você. Até mais. Você também. O governo reafirma a intenção de privatizar trecho da BR-163 entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará, que virou um atoleiro há 2 anos. A rodovia é considerada estratégica para o escoamento da safra de grãos produzidos no Centro-Oeste até os portos da região norte para exportação. Atualmente, 2 trechos da BR-163 ainda não estão asfaltados e o primeiro deles, de cerca de 51 quilômetros, é o que será concedido. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, explicou por que a rodovia passará por obras antes da privatização. A meta de 2019 é deixar o trecho até Miritituba pavimentado no ano de 19. Então nós vamos seguir para o campo para verificar o andamento da operação e também a preparação para as obras este ano. De acordo com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, 2019 será uma grande safra de grãos. Ela destacou que a BR-163, a BR-163, é o principal eixo para o escoamento da produção de Mato Grosso, com mais de 63 milhões de toneladas. Essa rodovia, a 163, ela é o eixo hoje principal para o escoamento de grande parte dessa produção. Para que a gente não tenha de novo aquelas imagens na televisão, ministro Tarcísio, de caminhão atolado, caminhoneiro sem condições de estar ali, sem água, sem alimentação, enfim, tendo toda uma movimentação. Hoje há planejamento para que isso não aconteça. De acordo com a ministra Tereza Cristina, o escoamento da produção de grãos pelos portos do norte tem crescido nos últimos anos. Em 2007, a projeção era de cerca de 1.400 veículos trafegando pela BR-163
por dia. Em 2015, a projeção era de 3 mil caminhões. A expectativa é que a produção de grãos do país atinja mais de 237 milhões de toneladas só nesse ano e 4,5% a mais do que na safra passada. Enquanto a privatização não é concluída, Exército e a Polícia Rodoviária Federal farão uma operação especial ao longo desse ano para garantir o escoamento da produção agrícola. Uma pesquisa indica que em 2 anos de governo, o desempenho de Donald Trump é avaliado como abaixo do esperado. Repórter Natasha Mazaro. Apenas 37% dos norte-americanos aprovam os 2 anos de governo de Donald Trump. O dado foi revelado pela pesquisa do jornal The Washington Post e da emissora ABC News. De acordo com o levantamento, o desempenho do republicano à frente da presidência dos Estados Unidos é abaixo do esperado. O estudo avaliou 10 temas principais do governo e da personalidade de Donald Trump. Os resultados não são animadores para o presidente, que vem de uma derrota para os democratas sobre o financiamento do muro na fronteira com o México. A queda de braço levou à mais longa paralisação do governo dos Estados Unidos. A pesquisa aponta que 57% dos norte-americanos avaliaram negativamente a forma como Trump conduziu a segurança na fronteira. Além disso, apenas 35% afirmaram confiar no presidente para tomar a decisão correta sobre o futuro do país. No campo econômico, logo após a posse, 6 em cada 10 norte-americanos esperavam que o republicano tivesse um bom desempenho. Hoje, metade avalia a performance como positiva e a outra metade como negativa. A maior diferença entre as expectativas iniciais envolvendo o presidente se dá no déficit federal. Logo após ser empossado, metade dos norte-americanos considerava que Trump conseguiria lidar bem com o assunto. Agora, apenas 3 em cada 10 avaliam a atuação como positiva. Na saúde, a avaliação favorável do trabalho do presidente também caiu, recuando de 44% para 33%. Sobre a personalidade do republicano, a situação piora. 1 em cada 3 norte-americanos diz ter impressões positivas dele como pessoa. A maioria não avalia que Trump tenha personalidade ou temperamento para ser presidente. Ele também não é visto como um negociador político efetivo. Além disso, a maior parte também diz que o republicano não trouxe a mudança necessária a Washington. A pesquisa ouviu mais de 1.000 adultos entre os dias 21 e 24 de janeiro, antes de Trump concordar em reabrir o governo. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. Agora são 11h29, um rápido intervalo e na volta outras informações para você. Não saia daí, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Depois do final de semana, quando se enfrentaram, Santos e São Paulo voltam a campo hoje. O Santos vai jogar em Bragança e São Paulo virou uma grande atração. O Brasil descobriu o São Paulo. O Brasil sempre demora um pouco, né, para conhecer as coisas legais que estão acontecendo lá fora. E o São Paulo tem chance de recuperação contra o Guarani, jogando novamente no Pacaembu. 2 jogos onde, teoricamente, os grandões devem ganhar com facilidade. A diferença dos times grandes para os pequenos é gigantesca. Então, dentro da normalidade, nem um time nem outro terá problema. Especialmente o time de São Paulo, bem entrosado. São Paulo pode ser vítima de nervosismo, de pressão, que começou em cima do André Jardim, porque ele perdeu do São Paulo, como se não fosse a coisa mais natural do mundo. De qualquer forma, a Jovem Pan vai acompanhar esses 2 jogos para você. No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet. 90 minutos de muita discussão, informação e muito bom humor sobre os principais assuntos do mundo do futebol. Segunda a sexta, do 12:30 às 14h. Na nossa página do Facebook, no AM 620 e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Não esqueça de se inscrever.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 11h32, estamos de volta. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, a partir das 10 horas até o meio-dia, sempre aqui no canal Jovem Pan News do YouTube e também para todo o Brasil pela rede Jovem Pan News, e agora também aqui em São Paulo. E para você que está chegando agora, vamos às 10 principais notícias da manhã desta quinta-feira, o nosso Top 10. Sétimo dia de buscas. Militares israelenses deixam Brumadinho após apoio em resgates. Fim do recesso. Supremo Tribunal Federal vai analisar casos de Flávio Bolsonaro e Gedel Vieira Lima a partir de amanhã. Operação Lava Jato. 2 pessoas são presas em ação contra propina em contratos da Transpetro. Votação no Congresso. Articulações para eleições na Câmara e no Senado entram na reta final. Barragem em Minas. Vale vai propor acordo para antecipação das indenizações às famílias vítimas da tragédia em Brumadinho. Mercado de trabalho. Desemprego fica em 11,6% em dezembro, segundo o IBGE. Vagas no ProUni, inscrições abertas para um número recorde de bolsas de estudos em 2019. Rio de Janeiro, 27 pessoas são presas em operação contra homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região dos Lagos. Crise na Venezuela. Espanha, Colômbia e Chile exigem liberdade de jornalistas presos em Caracas. Resgate na África. Barco da ONG Sea-Watch chega à cidade da Sicília com dezenas de migrantes. A OAB do Rio Grande do Sul pede aos tribunais que dispensem advogados de vestir paletó e gravata nos dias quentes. A direção da seccional gaúcha da OAB lembra que em 2016 o judiciário de vários estados suspendeu a obrigatoriedade desse tipo de vestuário. O estado vem registrando altas temperaturas, assim como outras regiões do país. A meteorologia prevê mudança do clima a partir de amanhã, com a chegada de chuva. Aumenta o risco de saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. O parlamento britânico aprovou ontem por 317 a 310 votos emenda que pode ou que pretende renegociar o acordo sobre o Brexit. Só que do lado da União Europeia cresce o entendimento de que o acordo já negociado e não aprovado pelo parlamento britânico não deve ter mais mudanças. A saída do Reino Unido está marcada para o dia 29 de março. O CAD deve julgar nos próximos dias um processo movido por empresas de transporte de cargas contra o monopólio postal dos Correios. O processo administrativo iniciado em 2013 contesta a exclusividade da ECT para recebimento, transporte e entrega de cartas. O Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de São Paulo alega que o monopólio, por meio de lei de 1978, está desatualizado. O julgamento final é de recurso em que a ECT contesta a decisão do CAD de 2017, que admitiu que ela executa uma política contrária à livre concorrência. E uma reunião no Comando Militar do Sudeste trata que o Exército deve intensificar a fiscalização do transporte de armas no país. Repórter Tiago Muniz. Após o decreto que flexibiliza a posse de armas, o Exército deve intensificar a fiscalização do transporte de armas no país. Esse é um dos temas que está sendo discutido em reunião realizada na manhã desta quinta-feira no Comando Militar do Sudeste, que, além dos representantes do Exército, também reúne representantes da Secretaria de Segurança Pública e de outros órgãos como o Ministério Público Federal. O encontro trata da fiscalização de produtos controlados, que não abrange apenas armas, mas também explosivos, medicamentos, entre vários outros tipos de mercadoria. O coronel Arnaldo Bezerra de Miranda Júnior, chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 2ª Região Militar, afirma que é necessária uma fiscalização mais intensificada. A nossa intenção é aumentar ainda mais o controle para que essas pessoas que têm o direito de ter a posse de arma realmente possam ter com toda a segurança, não ser uma arma de uma origem lícita, e também que essas instituições, as fábricas e principalmente as lojas, elas vendam para as pessoas que realmente preenchem as condições para ter a posse da arma.
O secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo vai na mesma linha. Diz que a fiscalização ela é necessária. No entanto, João Camilo Pires de Campos afirma que não vê um risco, um problema com a flexibilização da posse de armas. Sinceramente, não há uma preocupação maior desse secretário, porque essa flexibilização, ela dá a posse consciente para pessoas dentro de alguns parâmetros objetivos. Ou seja, dentro desse contexto, eu vejo as armas, sim, absolutamente controladas. Ou seja, cabe-nos, sim, dentro dos sistemas de segurança pública, atentar a esse controle. Esse encontro, realizado aqui no Comando Militar do Sudeste, é a reunião anual entre as várias partes envolvidas no processo de fiscalização de produtos controlados. Há ainda a ideia de envolver as concessionárias de serviços rodoviários no estado de São Paulo para ajudar na fiscalização desses materiais. Agora são 11h38, a gente vira a página para falar de economia. A inadimplência das empresas fechou 2018 com alta de 7,44%, mas desacelerou em 4 das 5 regiões do país. É o que revela o indicador CNDL-SPC Brasil. E para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Flávio Borges, superintendente de finanças do SPC Brasil, que gentilmente conversa com a gente a partir de agora. Flávio, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Vitor. Bom dia para todos os ouvintes. Ô Flávio, o que é que impulsionou esse resultado? Foram vendas ligeiramente melhores no ano de 2018. É claro que um aumento de 7,44% é expressivo, mas nas demais regiões do país, exceto a região sudeste, houve uma desaceleração. A inadimplência cresceu a um ritmo bem menor do que nos anos anteriores. Na região sudeste, houve uma particularidade, especificamente em São Paulo, devido à revogação da lei que exigia o envio de aviso de correspondência com aviso de recebimento para comunicação de inadimplência. Com a queda dessa lei, muitas empresas credoras intensificaram o ritmo de negativação de empresas devedoras. E isso gerou uma aceleração maior na região sudeste. Mas nas outras regiões, de fato, a gente vê uma desaceleração. E entre setores, Flávio, tem algum que se destaca, algum setor entre essas empresas que teve um resultado mais forte? Especialmente o setor de serviços, porque serviços engloba bancos e financeiras. Houve uma alta de 10,87% na inadimplência durante o período. Comércio, uma alta de 5,13% e indústria, uma alta de 4,12%. A maior parte das empresas registradas são empresas comerciais, ou seja, as inadimplentes, são as empresas comerciais com 46% dos registros. E agora para 2019, qual a expectativa, Flávio? Já dá para fazer uma projeção em cima desses dados de 2018? Olha, se a recuperação econômica se intensificar, há uma tendência de que essa desaceleração ou até uma diminuição dessa inadimplência se mantenha. A situação da inadimplência das empresas foi algo que agravou muito a crise e gera como reflexo essa situação de desemprego ainda elevado que a gente está vivendo. Se essa confiança maior na economia se materializar numa recuperação mais acelerada, como todos nós esperamos, há uma tendência de uma desaceleração ainda maior ou até mesmo de uma reversão desse quadro com uma recuperação de crédito, ou seja, com essas empresas pagando suas dívidas e saindo desse quadro de negativação. E caso isso aconteça, isso se reflete também no mercado de trabalho, na abertura de vagas nessas empresas? Sem dúvida, porque isso vem como reflexo de uma performance melhor, de um desempenho melhor de vendas. Então, um menor endividamento, um resultado de vendas maior, certamente possibilita um crescimento maior das empresas, e é isso que gera emprego. E é todo um ciclo virtuoso. Se as empresas crescem e geram mais emprego, esses consumidores empregados passam a consumir mais e isso faz a roda girar de uma maneira mais virtuosa, de uma maneira mais rápida do que a gente vem vendo aí ao longo dos últimos anos. E o que representa para as empresas agora em 2019 a troca de governo, Flávio? Essa mudança na presidência, a chegada de Jair Bolsonaro, a promessa de reformas como a da Previdência, isso é um impulso a mais para essas empresas? Foi uma notícia bem-vinda ou não?
Para o mercado, de maneira geral, foi especialmente porque houve uma sinalização dessa disposição de se fazer as reformas que são necessárias para conter o déficit fiscal brasileiro. Se a percepção de risco no Brasil diminui, há uma tendência maior de investimentos, sejam investimentos internos ou externos. O Brasil, o grande problema que precisa ser resolvido é o problema das contas públicas todos, o empresariado, as pessoas de maneira geral, enxergam de maneira positiva os esforços para aprovação, especialmente de uma reforma da Previdência. É natural, em toda troca de governo, que haja um aumento da confiança. Isso aconteceu não só com a eleição do Bolsonaro, mas também com a primeira eleição da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, ou seja, as pessoas ficam mais confiantes mesmo, né? Então, agora é esperar que o governo, de fato, entregue aquilo que foi prometido para que essa recuperação se concretize de uma maneira mais acelerada. Muito bem, ouvimos aqui o Flávio Borges, superintendente de finanças do SPC Brasil. Ô Flávio, como sempre, obrigado pela participação, prazer falar com você. Até uma próxima. Até uma próxima, abraço. A gente vai a Bauru agora, informação do Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown, bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, ontem, durante o nosso boletim, falávamos de corpos que foram encontrados em um matagal, na favela São Manuel, próximo à linha férrea em Bauru. Um dos corpos foi identificado e é de Danilo Falcone Almeida, de 36 anos, que era morador de Bariri e estava morando num hotel na região central da cidade de Bauru. Segundo a família, Danilo era usuário de drogas e a família custeava a sua residência aqui em Bauru e também depositava semanalmente dinheiro em sua conta. Entretanto, Vitor, a família teve o último contato com ele no último dia 24, quinta-feira, através das redes sociais. E depois disso, Danilo não fez mais contato com a família. Só foi encontrado na última terça-feira, enterrado neste matagal. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Agora são 11h44 e hoje a Polícia Federal trouxe explicações sobre o caso do ex-presidente Lula, a não ida do Lula ao enterro do irmão aqui em São Bernardo do Campo. Thiago Berrais está por aqui, tem mais detalhes sobre isso. Bom dia, Thiago. Oi, Brown, bom dia a todos. Agora há pouco, numa coletiva que foi concedida em Curitiba com os integrantes da Lava Jato, o superintendente da Polícia Federal no Paraná, Luciano Flores de Lima, deu explicações, justificou porque a Polícia Federal vetou a ida de Lula. É bom lembrar que foi o posicionamento, foi feito pela Polícia Federal, mas depois o ministro Dias Toffoli ter uma decisão favorável para que ele fosse, só que foi muito em cima da hora e o irmão de Lula já tinha sido enterrado. Então a gente ouve agora e assiste também o que disse o superintendente da Polícia Federal, Luciano Flores de Lima, sobre a não ida de Lula a São Paulo para o velório e o enterro do irmão. Vamos acompanhar. Na Lava Jato nunca focou em qualquer partido, tanto é que são mais de 10, 20 partidos políticos que tiveram alguns de seus integrantes desviando verba pública, recebendo propina. E isso também não significa que um partido ou outro seja ruim ou bom, significa que existem pessoas que praticam crimes e essas pessoas podem estar filiadas a um partido, podem estar exercendo um cargo público ou podem não estar exercendo nada, não ter ideologia nenhuma. Não é isso que define se a pessoa presta ou não, se ela deve ser presa ou não, ou se ela deve ressarcir o prejuízo causado. Não é isso. São os fatos aos quais ela pode ser responsabilizada. E quando a gente tem o dever de garantir um transporte de um preso, seja ele qual for, nós assumimos a responsabilidade sobre a vida dele e sobre a vida dos agentes públicos que deverão ser empregados para isso. E o meio de transporte, a gente tem que tirar às vezes de Brumadinho para poder garantir um direito como esse. E aí nós temos que botar na balança se é possível e se o pedido feito, mesmo que seja envidado todos os esforços humanos e materiais, vai ser alcançado. E quando a gente verifica que não vai ser alcançado, eu não entendi a polêmica. Não entendi qual foi a parte que não entenderam, que simplesmente não era possível e que não dependia da boa vontade de ninguém. Apenas não havia condições logísticas
e policiais suficientes para garantir a segurança do próprio conduzido e dos agentes públicos empregados numa grande operação policial que seria para efetivar um pedido como esse. Aí, Brown, até uma resposta contundente foi na hora das perguntas que foram feitas pela imprensa. Luciano Flores de Lima, que é o superintendente da Polícia Federal no Paraná, destacando até mesmo que não tinha condições de retirar policiais que estão em Brumadinho, ajudando nos trabalhos, enfim, naquele trabalho que está sendo feito em Minas Gerais. E uma outra coisa que ele explicou, que uma aeronave teria que sair de um outro estado para ir para Curitiba e depois para São Paulo. Então foi essa a explicação. Isso já tinha sido dito, né? Sim. Antes mesmo do juiz negar essa decisão, da juíza Carolina Lebos negar a decisão, já tinha tido uma recomendação da Polícia Federal justamente por esse motivo, né? Que os agentes, os helicópteros da Polícia Federal estão lá em Brumadinho ajudando no resgate, então, mais uma vez, a explicação. E isso foi durante a coletiva de imprensa em que a Polícia Federal detalhou a nova fase da Lava Jato, que foi realizada hoje, né? Isso, e foi a fase de número 59 da Lava Jato, e para detalhar para o ouvinte, para o internauta, o ex-presidente da empresa do grupo Estre, Wilson Quintela Filho, e o advogado e ex-executivo do grupo Mauro de Moraes foram presos nessa fase hoje da Lava Jato, que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal, a atual fase batizada de 5º ano, e cumpriu ao todo 16 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária. As ordens foram cumpridas aqui em São Paulo e também no interior paulista, em Araçatuba, e tem um foragido, um terceiro que teve a prisão decretada, Antônio Cangi, é o terceiro alvo de prisão, não foi localizado e é considerado já foragido pela polícia. Essas investigações, segundo o Ministério Público Federal, miram o pagamento de propinas pelo Grupo Estre em contratos de serviços na área ambiental, reabilitação de dutos e construção naval da Transpetro. Ao todo, são investigados 36 contratos que totalizaram entre 2008 e 2017 mais de 682 milhões, Vitor Brown, assim como pagamentos ilícitos superiores a 22 milhões de reais, segundo a Lava Jato. Essas investigações tiveram início a partir das declarações de Sérgio Machado, que foi presidente da Transpetro e indicado e mantido no cargo pelo então MDB, ou PMDB na época, que celebrou acordos de colaboração com o Ministério Público. E só para fechar, os procuradores detalharam nessa fase da Lava Jato que um escritório de advocacia era usado para essas operações ilícitas, ou seja, os advogados emitiam notas frias e eram sacados dinheiros, eram sacados valores em dinheiro em espécie, e isso foi por muitos anos, mais de 5, 6 anos, e nesse total de mais de 600 milhões de reais é uma nova fase da Lava Jato, desvendando a corrupção. Só que em relação à Transpetro não é um assunto novo, mas de qualquer forma existe talvez ligação de integrantes políticos, de agentes políticos, mas a Polícia Federal e o Ministério Público por enquanto não revelam quais seriam esses agentes envolvidos, mas de qualquer forma foi a nova fase da Lava Jato, a segunda do ano, Brown. Ok, ao longo do dia a gente continua acompanhando, trazendo outros detalhes dessa nova etapa. Obrigado mais uma vez, Thiago. Até mais. Bom dia. E mais cedo no Jornal da Manhã, o próprio Thiago, os outros integrantes da bancada do Jornal da Manhã conversaram com o presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, Vinícius Marquesi Marinelli, que falou sobre a situação das barragens aqui em São Paulo. Vamos acompanhar. Bom, é claro que o CREA não tem qualquer tipo de poder de polícia, mas o CREA pode vistoriar ou pelo menos constatar a capacidade de fiscalização que é feita nas barragens aqui de São Paulo. Quais são as condições de São Paulo? Porque a gente fala, claro, em barragens, Minas Gerais e em São Paulo. Como é essa situação? Olha, a gente fez um levantamento, a gente está primeiro solidarizando, né, com todo esse acontecimento, toda essa tragédia. E a gente está acompanhando de perto a execução de profissionais à frente de atividades técnicas focado agora em barragens, porque realmente está o foco da discussão. Então, a gente, um levantamento prévio aí, até abordando a própria relação da ANA, né, da Agência Nacional de Água, são 96 barragens de alto risco em São Paulo. Das 3.300 e poucos do total do país. Em São Paulo, por favor, qual é o total que o senhor disse?
Não, a gente tem 96 barragens em condição de alto risco. Em São Paulo? Isso. Meu Deus. No estado inteiro? No estado inteiro. E a função do CREA realmente é fiscalizar o exercício profissional. Ou seja, a gente exige que toda atividade técnica em São Paulo tenha um profissional responsável. Sim. Justamente para que, caso aconteça alguma coisa, a gente consiga identificar os responsáveis. Claro que desculpa, pode. Não, só desculpa interrompê-lo, mas como é que se chega à conclusão, tecnicamente, que uma barragem corre risco? Por exemplo, dessas 96, quais são os fatores que indicam que uma barragem X qualquer está correndo algum tipo de risco? Olha, os fatores reais, acho que são levantados assim por empresas especializadas, né, que desenvolvem um laudo, que tem um profissional responsável, onde acho que através do levantamento de uma série de fatores se chega a esse nível de alto, médio ou às vezes até sem risco. O que a gente exige, a gente quer um profissional responsável à frente desses laudos. E com isso a gente acredita realmente que você consiga diminuir os riscos da execução profissional nesse caso, né? A gente tem uns problemas aí até com os engenheiros que estavam à frente dos laudos que atestaram a segurança da barragem. Então, por exemplo, deixa eu perguntar para o senhor, o estado de São Paulo tem grandes usinas hidrelétricas construídas, muitos desde o governo Carvalho Pinto, na época da Celusa, antecessora da CESP, por exemplo, Ilha Solteira, Água Vermelha, uma no Rio Paraná, outra no Rio Grande, tem as usinas do Rio Tietê, e tem coisas construídas há muito tempo, por exemplo, aqui a Billings também, que tem a ver com a geração de energia e tal. Uma fiscalização, o senhor tem conhecimento, dentro do que é possível pelo CREA, de uma fiscalização periódica, por exemplo, a Billings, né? Billings está ali, pode acontecer, a gente não sabe, eu desconheço, eu não sabia de Brumadinho, não, o Brasil não sabia. É uma fiscalização efetiva dessas grandes lagos, usinas e barragens? Sim, há uma fiscalização rotineira, acho que por parte dos órgãos de fiscalização, por parte do CREA também. A gente iniciou em 2016 um processo de fiscalização segmentado, e lá em 2016 houve, à época, até um convênio entre o CREA São Paulo e o antigo DNPM, né, que agora é a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, justamente focado numa cooperação técnica para fiscalizar atividades relacionadas à mineração, barragens, todas as atividades relacionadas a esse setor. Presidente, oi. Que tipo de sanção o CREA aplica a um profissional que atesta a inexistência de risco de uma barragem que sofre um rompimento 2, 3 meses depois, como aconteceu em Brumadinho? Se, é muito importante, tá? Se comprovada a responsabilidade do profissional, a infração ética, isso é um processo administrativo, né? Ele tem um procedimento pré-determinado, pode acarretar na suspensão ou na cassação do registro desse profissional. O presidente, acho que é interessante explicar para o nosso público. O senhor fala em 96 barragens no estado de São Paulo. Em alto risco. Em alto risco. Primeiro, essas barragens têm qual perfil? São barragens de rejeitos, como em Minas Gerais, ou são só barragens de represas de água? E onde elas estão localizadas? Tem barragens nessas condições aqui na Grande São Paulo, por exemplo? Então, na Grande São Paulo a gente tem Cubatão, mas são barragens basicamente abastecimento, geração de energia e de rejeitos. Então o senhor falou que tem Cubatão, aqui na região metropolitana tem Cubatão? Isso, a gente tem inclusive eu acredito, eu não tenho essa informação aqui, mas inclusive acho que é da própria Vale. A própria Vale. A gente está com um grupo de trabalho fazendo todo esse levantamento hoje, porque durante 2019, um dos focos da fiscalização do CREA São Paulo, até colocando à disposição dos órgãos estaduais, federal, vai ser sim focado em atividades de mineração e barragens. E a capacitação dos profissionais é uma capacitação muito específica ou não? Não, é claro, né? É uma capacitação específica. Você falando dessa atividade específica acaba sendo.
Mas o que eu não tenho dúvida é que nós, no Brasil, no estado de São Paulo, a gente tem profissionais realmente capacitados. A engenharia no Brasil, nessa área, é muito desenvolvida, é muito respeitada. Então, com relação a profissionais capacitados para desenvolver atividades nessa área, isso eu posso assegurar para vocês que o Brasil está muito bem servido. Agora, presidente, em quanto tempo será neutralizado esse risco apontado aí nas barragens? Olha, isso é uma pergunta bem complexa, viu? Acho que após esse acontecimento há um esforço conjunto aí de todas as entidades que de alguma maneira têm alguma interface com essa atividade em levantar o maior número de informações possível. E assim que essas informações estiverem assim sendo discutidas de uma maneira conjunta, eu acho que essa informação ela pode ser dada de uma maneira mais exata. Mas eu acredito que leva um tempo ainda para a gente conseguir diminuir essa quantidade que a gente tem hoje no estado de São Paulo de 96 barragens nessa condição de alto risco. A entrevista completa do Vinícius Marinelli, o presidente do CREA aqui de São Paulo, você encontra aqui no canal Jovem Pan News, fica tudo à disposição para você. Uma última informação, a Justiça do Trabalho bloqueou mais 800 milhões de reais da Vale. Com isso, o Ministério Público de Minas Gerais conseguiu assegurar 1 bilhão e 600 milhões de reais para o pagamento de débitos trabalhistas. E a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais deu 3 anos para a eliminação das 50 barragens construídas no estado pelo método de alteamento a montante, como as de Brumadinho e Mariana. Por determinação da Secretaria de Meio Ambiente, as estruturas deverão deixar de realizar contenção de rejeitos e passarão a ser destinadas a outra finalidade. E assim a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição, agradecendo a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Na sequência, você que nos ouve pela rede Jovem Pan News, nos acompanha pelo rádio, fica com a programação esportiva da PAN, vem aí o Camisa 10. A você, muito obrigado pela audiência, uma ótima quinta-feira, até mais.